Pense que o chamado à desconfiança nas eleições não rendeu ao candidato a maioria dos votos, mas provocou reações de desabrida e descomedida desconfiança de parcela da população sobre a legitimidade dos resultados das urnas, como jamais se viu desde o advento da Constituição de 88. É notório que depois das eleições aconteceu uma inédita mobilização de populares que rejeitavam aberta e publicamente o resultado do pleito, recusando-lhe legitimidade. Acampamentos de pessoas pedindo medidas de ruptura da ordem constitucional, manifestações violentas de rua e bloqueio de rodovias foram promovidos por pessoas que aderiram à ideia da ilegitimidade das eleições. E estão ainda presentes e nítidas as imagens do dia 8 de janeiro de destruição e de assinte aos poderes constituídos. O discurso contra a confiabilidade do sistema de votação eletrônica, mesmo que não visasse a esses resultados específicos, não poderia ter mais expressiva revelação do seu infesto potencial antidemocrático. Igualmente, sob esse segundo ângulo, se exibe a gravidade das circunstâncias. O quarto elemento caracterizador do abuso de poder político. Ao ver do Ministério Público, portanto, estão reunidos todos os elementos definidores do abuso de poder político de que o candidato investigado é acusado. A conclusão do parecer se conforta em precedente do TSE de 2021, caso Francisquini, em que se definiu que ataques ao sistema eletrônico de votação podem configurar abuso de poder político e ou uso indevido dos meios de comunicação quando redes sociais são usadas para esse fim. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã. O que você acaba de ver é o fato que fez Lula pender para a nomeação de Paulo Gonet, o novo Procurador-Geral da República, que ontem assumiu o cargo. E o Paulo Gonet, ontem mesmo, já deu indicações de que ele próprio vai conduzir as investigações do 8 de janeiro, que tem como principal responsável, como você acaba de ver na locução do novo Procurador-Geral da República, Bolsonaro como o líder incontestável da tentativa de golpe no país naquele mês. Por conta disso, a decisão do Carlos Frederico, que é o subprocurador-geral, que tinha dito que não havia provas contra Bolsonaro nos inquéritos do 8 de janeiro, das joias, e por isso ele não tinha feito o indiciamento, ou seja, não tinha pedido ao Supremo Tribunal Federal que abrisse um processo penal contra o presidente. Esse Carlos Frederico pediu o boné e saiu. Na verdade, foi saído pelo novo Procurador-Geral, mas é sempre assim, o sujeito é demitido, mas sai dizendo que se demitiu, e é dado esse benefício a quem é demitido do serviço público, via de regra, quase sempre quando o cara sai na miúda. Decisão de Carlos Frederico foi comunicada à Procuradora-Geral em exercício ontem, Eliseta Maria de Paiva Ramos, e na verdade o pedido foi feito na sexta-feira, mas até ontem Eliseta era a PGR, agora já não é mais, e oficializada no Diário Oficial de hoje. O subprocurador Carlos Frederico entregou o cargo de coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos de 8 de janeiro, que conduz as investigações sobre esses atos, e o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, avaliava assumir ele próprio o inquérito. Agora, notícia recentíssima,
dá conta de que Gonê decidiu que ele mesmo vai coordenar o inquérito, porque ele mesmo vai fazer o pedido ao STF de prisão de Bolsonaro, de processo penal, na verdade, né? Vai fazer o pedido de um processo penal, processo criminal contra o Bolsonaro, que vai ter como premissa a decretação de prisão dele no caso de condenação. Gonê anunciou ontem mesmo os primeiros nomes da gestão na PGR. O novo Procurador-Geral da República trocou auxiliares em postos-chave para dar início ao mandato como chefe do Ministério Público. Coordenação das investigações do 8 de janeiro segue indefinida porque, como você viu na matéria da CNN, é ele que vai fazer. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, confirmou ontem o nome dos seus auxiliares. E os nomes dos auxiliares dele são Hindenburgo Chateaubriand, vice-procurador-geral da República. Alexandre Espinosa, vice-procurador-geral eleitoral, cargo que Gonê ocupava antes da indicação para comandar a PGR, como você viu no vídeo, não é ele que deu o parecer do Ministério Público pela inelegibilidade de Bolsonaro, em junho. Carlos Mazzocco, chefe de gabinete, Silvia Amorim, secretária de Relações Institucionais, Ana Mara Osório, secretária de Cooperação Internacional, a famosa procuradora Raquel Branquinho, vai ser diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, e Eliana Torelli permanece no comando da Secretaria-Geral da União. E o encarregado das investigações do 8 de janeiro, que era o tal Carlos Frederico, que diz que não havia provas contra Bolsonaro, esse cargo é o único que ficou vazio. E ficou vazio por essa razão, porque o Gonê basicamente vai tocar esse caso e deve fazer nas próximas semanas, provavelmente em janeiro. Acho que esse ano aqui não vai dar mais tempo, porque está tudo parando esta semana. Os tribunais superiores, tudo vai parar esta semana e vai retornar. Via de regra, Congresso, tribunais, judiciário, tudo retorna no dia 1º de fevereiro. É possível, então, que a ação de denúncia do Procurador-Geral da República contra Bolsonaro fique para janeiro. Mas está mais do que claro que ele vai conduzir o processo e, conforme você viu a opinião dele sobre a responsabilidade de Bolsonaro com as manifestações violentas, os acampamentos, tudo que foi estimulado pelo Bolsonaro, que ele acabou de falar aqui nesse vídeo, tudo isso torna o Bolsonaro responsável pelo 8 de janeiro, isso sem falar no caso das joias e outros casos. Na verdade, o caso das joias não tem nem mais o que falar, está tudo provado, né? E o 8 de janeiro ainda tinha algumas dúvidas que, segundo a Polícia Federal, não tem mais. Então, tanto pelas joias quanto pelo 8 de janeiro, o Bolsonaro será denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao STF no início de 2024, com pedido de uma ação penal no STF contra ele, cujo resultado final será a sua prisão. Lula sinaliza que decidirá substituto de Flávio Dino ainda em dezembro. O presidente indicou a aliados auxiliares que pretende escolher o substituto Flávio Dino no Ministério da Justiça ainda em 2023. Os candidatos são Ricardo Lewandowski, em primeiro lugar, Marco Aurélio Carvalho, advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas, que é o favorito do PT, e o Wellington César Lima Silva, secretário especial de Assuntos Jurídicos da Presidência. Na verdade, esses dois nomes são nomes que realmente têm muito pouca chance, para não dizer chance nenhuma de chegar lá. O Marco Aurélio Carvalho já diz que não quer o cargo e que ele apoia Lewandowski para o cargo. E um ministro da Justiça, o Wellington César Lima Silva, para ocupar um cargo que já foi de um Flávio Dino, enfraqueceria demais o Ministério da Justiça no momento em que se espera que esse ministério seja forte. Então, o Lula pode anunciar o Lewandowski como
novo ministro da Justiça nesta semana, porque depois acaba o ano. Promotora não vê crime em Branco Safadi e arquiva caso de assessora de Aniele Franco. Marcele Decoté simplesmente fez uma crítica aí a uma torcida de futebol, dizendo que era composta de torcida branca que não canta, descendente de europeu safadi, pior de tudo, de pauliste. Ela usou a linguagem neutra e foi acusada por deputados de direita de racismo reverso. E agora o Ministério Público, né, diz basicamente, uma promotora, diz basicamente o seguinte: racismo reverso não existe, né? Não existe racismo do oprimido contra o opressor. STF, STJ e TSE fazem última sessão de 2023 hoje. Hoje fecha o Poder Judiciário e vai ficar só plantão. Datafolha diz que estamos com um clima na população igualzinho àquele que havia quando foram apuradas as urnas da eleição de 2022. O clima político é exatamente o mesmo, todo mundo mobilizado, fazendo campanha contra um fazendo campanha contra o outro. O Brasil continua em eterno clima eleitoral e 2022, assim como 2018, é um ano que não vai acabar tão cedo. Na verdade, 2018 ainda não acabou e 2022 tampouco vai acabar. E essa polarização leva o país a uma situação muito difícil, muito perigosa para a democracia. E a Câmara vai ouvir a Controladoria Geral da União sobre aumento de denúncias de corrupção em 2023. Sabe o que acontece? Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo fazem denúncias de corrupção contra o governo Lula e depois dizem que elas aumentaram. Eles vão à CGU, denunciam o governo Lula por corrupção e depois vão ao Congresso dizer aumentaram as denúncias de corrupção que eles mesmos fizeram. Até quando essa palhaçada vai continuar? Celular seguro. App do governo que visa inibir roubos terá desafio para cumprir finalidade. E, na verdade, tem uma longa explicação aqui de como funciona, mas basicamente, só para entender, esse app do governo deve ser um tento que o governo vai marcar e ele vai simplesmente destruir com um comando do dono do celular, remoto, um comando de longe, vai destruir o celular. Ele não vai poder ser usado para mais nada. Ele vai receber algumas mensagens que vão inviabilizar o uso desse celular roubado. Então o ladrão não vai ter o que fazer com esse celular, vai se transformar numa caixa inútil. Na mira do Senado, decisões individuais têm queda de 65% em um ano no STF. Veja, isso mostra como a PEC que o Senado aprovou contra as decisões monocráticas é uma farsa. O próprio Senado já havia, em dezembro do ano passado, decidiu pôr fim praticamente a quase todas as decisões monocráticas. O que o Senado fez foi uma jogada política apenas. Promotora, como essa matéria está repetida, e uma nova campanha do governo Lula mira eleitores de Bolsonaro. Peças publicitárias reforçam mensagens da União e pacificação para evangélicos e representantes do agronegócio. O governo Lula iniciou nova fase de comunicação para diminuir a resistência do eleitorado e soltou várias campanhas, inclusive aquela da farmácia popular, em que uma bolsonarista aparece com uma camisa do Brasil, verde e amarela, e na drogaria a mãe é avisada de que o medicamento para a asma que o governo distribui pode ser retirado de graça e se surpreende ao descobrir que ela poderia ser beneficiada. Então são campanhas aí que estão sendo feitas, mas infelizmente a ideia que prevalece é de que vai ser difícil
que essa polarização suma assim com campanhas publicitárias, porque a coisa está muito arraigada e a extrema-direita passa os dias na internet produzindo vídeos e mais vídeos para manter a polarização acesa, a campanha eleitoral permanente e tentando atrapalhar a governança do país, porque se o país melhorar muito, como já está melhorando, vai atrapalhar os planos da extrema-direita. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.